Em um ano a gente aprende muita coisa. Aprendi a lidar com a dor de forma diferente nesses últimos tempos. Eu entendi muito sobre o propósito da dor. Cara, toda dor tem um propósito. A gente pode até sofrer com a dor, porque o ser humano às vezes não está preparado. A gente pode até interpretar como sofrimento, mas o que você chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. Eu não quero partir dessa terra porque eu me descuidei. O corpo na Bíblia, ele não tem uma função muito poderosa. O que você aprendeu no último ano? Quais foram as coisas que você descobriu ou mudou de opinião? Em um ano a gente aprende muita coisa. Por exemplo, do nosso último podcast até agora, minha vida já mudou muito. Sim. Uma coisa que eu lembro que a gente falou naquele podcast de uma vez que a minha mãe me ligou no meio de uma reunião e eu atendi. Eu lembro. E entre esse podcast e esse, minha mãe faleceu. Eu lembro. Você vê que as coisas mudam muito. Eu aprendi a lidar com a dor de forma diferente nesses últimos tempos. Eu entendi muito sobre o propósito da dor. Cara, toda dor tem um propósito. A gente pode até sofrer com a dor, porque o ser humano às vezes não está preparado, não está treinado para lidar com a dor. Eu entendo, eu não julgo. Mas só que toda dor tem um propósito. E quanto mais você foi bombardeado por dores na vida, mais chances Deus te deu para se levantar, na verdade. Porque as pessoas só escutam quem venceu muitas dores. Ninguém escuta o filhinho de papai que só viveu na boa. Para pensar nisso. Todo mundo quer saber das tuas superações. Você venceu o que na vida? Sim. A tua autoridade vem pelas dores que você venceu. Sim. Então, a gente pode até interpretar como sofrimento, mas o que você chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. Toda dor é um treinamento para você poder virar autoridade em alguma coisa. Então, eu entendi muito sobre a dor nesses últimos meses, nesse último ano. Nesses últimos tempos também eu entendi, comecei a valorizar muito a saúde física, coisa que você fala muito. Porque chegou um tempo que eu estava trabalhando tanto que meu corpo começou a parar, minha mente começou a embaralhar e também nessa... mesmo? Embaralhar? No sentido de eu estar mais cansado mentalmente do que fisicamente. Sim. Eu ter dormido 7, 8 horas numa noite e acordar cansado. Sim. É a mente. Sim. E também eu escutei uma coisa do médico que cuidou da última semana da minha mãe. Ele falou o seguinte: se ela tivesse cuidado um pouco mais da saúde, eu acho que ela saía dessa. Aquilo ali mudou muito minha vida. Porque minha mãe fazia coisas do tipo, ela tinha glicose alta, mas comia doce escondido da gente. Entendi. Então, ela tentava manter a saúde, mas dava um jeitinho, sabe? Ela dava um jeitinho de fazer o que ela queria. E aí eu decidi, aos 40 anos de idade, na época, né, vou fazer 42 amanhã, né? Então já tem 2 anos. Que legal. Aos 40 anos de idade eu decidi que eu ia cuidar da minha saúde para, se for a vontade de Deus, eu viver no máximo que Ele me permita. Eu não quero partir dessa terra porque eu me descuidei. Eu vou partir quando Ele quiser. Então a minha parte eu vou fazer. Comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer exercício físico. Isso me trouxe muito mais disciplina. Em outras áreas? Lógico. Em todas. As pessoas não têm ideia de como você se disciplinar numa coisa pode trazer disciplina em todas as outras áreas. Meu humor mudou muito para melhor, a disposição de fazer as coisas, a autoestima muda, então você consegue se expressar melhor em algumas situações. Eu acredito que lidar com a dor e a importância da gente cuidar do corpo, porque uma coisa que você sabe que a minha formação é teologia, então eu sempre recorro ao que eu conheço. O corpo na Bíblia, ele não tem uma função muito poderosa. Ele simplesmente é o transporte da alma. A alma na Bíblia, que são nossos sentimentos, nossas emoções, nosso intelecto, nossas memórias, é muito mais importante que o corpo. Então, houve uma tendência religiosa a não colocar foco no corpo, porque afinal de contas a alma é mais importante e realmente é. Só que quando a gente tem interpretação, quando a gente tem essa luz de que o que adianta a alma estar alimentada e o corpo deficiente, se o corpo é o transporte da alma? Então, eu fiquei muito mais atento à saúde física quando eu também entendi. Se eu quero que a minha alma ajude mais pessoas, ou seja, eu preciso dar vida a ela, e o que dá vida à alma é o corpo. Sim. Então, eu comecei a cuidar mais do corpo também.